Bem-vindo ao canal Inteligência Artificial é o futuro e o futuro é agora. Nos últimos anos, a inteligência artificial, IA, tem se tornado um elemento crucial na transformação da jogabilidade em diversos gêneros de videogames. A evolução das tecnologias de IA não apenas aprimorou a experiência do jogador, mas também redefiniu os limites do que é possível no desenvolvimento de jogos. Neste texto, exploraremos as tendências e tecnologias emergentes que estão moldando o futuro dos jogos, destacando como a IA está revolucionando a jogabilidade. A IA na criação de personagens não jogáveis, NPCs, tem sido uma das áreas mais impactadas. Tradicionalmente, os NPCs em jogos eram pré-programados para seguir um conjunto limitado de comportamentos e interações. No entanto, com a adoção de IA avançada, esses personagens se tornaram mais dinâmicos e imprevisíveis, oferecendo uma experiência de jogo mais imersiva e realista. Técnicas como aprendizado de máquina e redes neurais permitem que NPCs aprendam e se adaptem ao estilo de jogo do jogador, criando interações únicas em cada partida. Outra tendência emergente é a personalização da jogabilidade com base em preferências e habilidades individuais dos jogadores. A IA pode analisar o comportamento do jogador e ajustar automaticamente a dificuldade, os desafios e até mesmo os cenários do jogo para proporcionar uma experiência mais personalizada e envolvente. Essa capacidade de adaptação cria um equilíbrio entre a diversão e o desafio, mantendo o jogador engajado por mais tempo. A geração procedural, impulsionada pela IA, é uma tecnologia que permite a criação de mundos, níveis e conteúdo de forma autônoma e infinita. Jogos como No Man's Sky e Minecraft já utilizam essa tecnologia para gerar vastos mundos exploráveis, mas o futuro promete ainda mais avanços nessa área. Com IA mais sofisticada, será possível criar não apenas terrenos e paisagens, mas também missões, histórias e até diálogos de forma procedural. Isso significa que cada jogador pode ter uma experiência totalmente diferente, mesmo jogando o mesmo jogo, ampliando significativamente o valor de replay e a longevidade do título. O reconhecimento de voz e a IA conversacional estão sendo integrados de maneira crescente nos jogos, permitindo que os jogadores interajam verbalmente com NPCs e o ambiente de jogo. Isso representa uma mudança significativa na forma como os jogadores se envolvem com o jogo, eliminando a necessidade de menus tradicionais e comandos de texto. Por exemplo, em jogos de RPG, o jogador pode simplesmente falar com um NPC para iniciar uma missão ou pedir informações, tornando a interação mais fluida e imersiva. No cenário dos esportes e jogos competitivos, a IA está desempenhando um papel fundamental tanto no treinamento quanto na competição. Técnicas de aprendizado profundo estão sendo usadas para criar bots que não apenas desafiam os jogadores humanos, mas também aprendem com eles. Isso cria oponentes virtuais que podem se adaptar a novas estratégias e táticas, proporcionando um desafio constante. A combinação de IA com realidade virtual está criando novas formas de imersão que eram impensáveis há alguns anos. Em ambientes de VR, a IA pode controlar o comportamento de objetos, personagens e até mesmo do ambiente, reagindo em tempo real às ações do jogador. Em um jogo de sobrevivência em VR, por exemplo, a IA pode controlar o clima, a fauna e a flora, criando cenários de sobrevivência dinâmicos e imprevisíveis.
A narrativa em jogos sempre foi uma parte central da experiência, mas com a IA, estamos vendo o surgimento de narrativas adaptativas que podem mudar com base nas escolhas do jogador. Ao invés de seguir uma história linear, a IA pode ajustar o enredo, os personagens e até mesmo o final do jogo com base nas decisões e ações do jogador ao longo do tempo. Isso cria uma experiência de jogo mais envolvente, onde o jogador sente que suas escolhas realmente importam e têm consequências tangíveis no mundo do jogo. Com o aumento da presença de IA nos jogos, surgem também desafios e questões éticas. A capacidade da IA de monitorar e aprender com o comportamento do jogador levanta preocupações sobre privacidade e uso de dados. Desenvolvedores precisam garantir que as práticas de coleta de dados sejam transparentes e que a IA seja usada de maneira responsável. Além disso, a criação de IA é extremamente realista